Meu nome é Expedito, tenho 33 anos e trabalho em vendas para uma empresa principalmente lidando com a aquisição de produtos nutritivos de fazendeiros e vendendo para lojas. Embora agora eu leve uma vida pacífica, não seria exagero dizer que minha vida tem sido uma série de dificuldades. Quando eu tinha 3 anos, meu pai faleceu em um acidente de trabalho, deixando minha mãe e eu para nos virarmos. Mas, como ela nunca havia trabalhado antes, rapidamente se viu lutando para sobreviver. Além disso, ela havia sido infiel mesmo durante a vida de meu pai e, em vez de mudar, ousadamente começou a namorar homens mais jovens depois de se tornar uma mãe solteira. Eventualmente, ela me declarou um incômodo e raramente voltava para casa. Um vizinho preocupado, incapaz de ignorar minha situação, chamou a polícia, levando a uma discussão entre os adultos. Não me lembro muito bem, pois era muito jovem na época, mas o resultado foi que meu avô paterno foi contatado e eu acabei sendo criado por ele. Meu avô estava na casa dos 60 anos na época, um homem vigoroso que se aposentara da Marinha aos 50 anos e estava trabalhando localmente. Originalmente, planejei trabalhar logo após o ensino médio, não querendo ser um fardo para ele, que vivia com sua pensão. No entanto, ele se opôs veementemente à ideia. Trabalhei muitos anos e consegui economizar um pouco. Você é meu precioso neto, não se preocupe. Vou garantir que você vá para a faculdade, ele insistiu. Com seu apoio, pude frequentar uma universidade local bem conhecida. Na verdade, eu queria seguir com estudos superiores e me especializar em um campo com o sonho de revitalizar esta área e desenvolver indústrias locais. Me matriculei no departamento de economia da universidade, grato ao meu avô, e estudei distribuição, conhecimento e perspectivas internacionais. Continuei trabalhando em uma empresa local durante meus estudos e estendi meu tempo de serviço desde então. Inicialmente, lutei com as tarefas desconhecidas e frequentemente enfrentava repreensões de meus chefes e colegas. No entanto, ao dedicar tempo para construir relacionamentos de longo prazo com fazendeiros e comerciantes, gradualmente conquistei a confiança deles. Agora, com um desempenho melhorado, ocupo o cargo de supervisor. Encontrei o trabalho gratificante e levo uma vida satisfatória, mas meu chefe continua sendo uma preocupação. Fred se tornou meu supervisor no ano passado, um homem egocêntrico que perturba aqueles ao seu redor com seus caprichos. Parece que ele vê seus subordinados como assistentes pessoais, nos convocando para assuntos triviais e nos explorando por qualquer motivo, independentemente de tarefas urgentes ou reuniões agendadas. Ele desconsidera nossos compromissos, causando dores de cabeça. Expedito, me faça um café, 2 açúcares, sem leite, ele pediu. Desculpe, Fred, estou atualmente ocupado com documentação urgente, eu respondi. Embora esteja aberto a instruções relacionadas ao trabalho, suas exigências são puramente pessoais. No entanto, tentar recusar só leva às suas reclamações persistentes sobre seguir ordens. Seu comportamento problemático não parou por aí, ele piorou ainda mais. Mesmo momentos antes de reuniões cruciais com clientes importantes, ele nos sobrecarregava com tarefas desnecessárias, como triturar documentos irrelevantes ou organizar recibos. Tarefas que poderiam esperar. Quando ele estava fora de vista, meus colegas e eu rapidamente nos apoiávamos mutuamente, mas isso eventualmente começou a atrapalhar nosso trabalho. Pensando por que uma pessoa assim foi nomeada como gerente, eu entendi ao ouvir rumores. O Fred é filho da irmã do presidente da nossa empresa, Tiago. Em outras palavras, ele é sobrinho de Tiago, e depois de ser demitido estava vagando sem rumo até que a irmã de Tiago pediu um favor, pedindo emprego para ele através de conexões familiares. O Tiago é conhecido por sua natureza apaixonada e carinhosa, enquanto esse traço nos permite manter interações próximas com fazendeiros e clientes locais, também leva a situações problemáticas, como lidar com Fred. Fred estava se gabando de suas conexões e descontava em seus subordinados, escolhendo-os como alvos, embora inicialmente eu tenha considerado isso como brincadeira, gradualmente se tornou um assédio severo e parece que fui escolhido como seu próximo alvo. Tenho uma intuição do porquê o Fred não gosta de mim.
Nesta empresa, onde trabalho há 10 anos, sempre trabalhei incansavelmente, aceitando o que podia, aprendendo ansiosamente o que não sabia e continuamente expandindo meu conhecimento. Graças a isso, os clientes começaram a lembrar do meu rosto e nome, pedindo especificamente por mim como seu contato. Embora estivesse feliz por ser reconhecido pelo meu trabalho duro, o Fred parecia discordar. Espalhando alegria como parte do trabalho é ridículo. Trabalho não é brincadeira. Você deveria ser grato por nós se quer empregarmos alguém como você, ele dizia. Ouvir constantes comentários sarcásticos de Fred não era agradável, mas eu continuei focado no meu trabalho. Num aspecto pessoal, ainda moro na casa do meu avô. Ele é alguém que admiro, então fiquei feliz em viver com ele, mesmo sendo adulto. Meu avô, agora na casa dos 80 anos, ainda cultiva frutas num campo que criou nas montanhas, carregando cargas pesadas e às vezes, até escalando árvores, o que me preocupava com sua segurança como seu neto. Sinceramente, eu desejava que ele considerasse a aposentadoria para sua saúde, dada a sua idade. No entanto, ele sempre dizia: quero trabalhar enquanto meu corpo permitir. Agradeço sua preocupação, mas não estou pronto para ser superado pelos jovens ainda, ele dizia, ria e então seguia para o campo. Eu o respeito ainda mais por sua força. No entanto, minha vida satisfatória desabou um dia. Uma ligação no trabalho virou meu mundo de cabeça para baixo. Meu avô havia falecido. Ele estava trabalhando no campo naquela manhã e, como de costume, tomava café em seu café favorito à tarde, quando, de repente, desabou. Ao ouvir que os funcionários do café haviam chamado às pressas uma ambulância, corri para o hospital, mas quando meu avô foi transportado para lá, ele já havia falecido. De acordo com a explicação do médico, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, uma doença que obstrui os vasos sanguíneos no coração, fazendo com que o coração pare de funcionar. O choque de sua morte repentina me deixou sobrecarregado de tristeza e solidão, mas eu não tinha tempo para lamentar, pois uma responsabilidade após outra exigia minha atenção. Corri para organizar o funeral enquanto também notificava amigos e parentes. Sendo o único responsável por preparar sua despedida, fui explicar a situação no trabalho no mesmo dia em que meu avô faleceu. Hoje eu preciso tirar um tempo para me preparar para o velório e o funeral, eu disse. Meus colegas e superiores expressaram suas condolências, demonstrando preocupação comigo. Não se preocupe com o trabalho, nós cuidaremos disso. E não se estresse com o trabalho, concentre-se apenas em se despedir do seu avô, eles disseram, me enchendo de palavras gentis uma após a outra. Suas palavras quase me levaram às lágrimas enquanto eu preenchia o formulário de licença por luto, mas quando estava prestes a entregá-lo ao Fred, meu subordinado Ronaldo me interrompeu. Ronaldo é um subordinado atencioso que sutilmente me ajuda e cobre para mim quando Fred me escolhe como alvo sem motivo aparente. Expedito, tenha cuidado com o Fred. Se ele disser algo, vamos falar com o Tiago juntos, aconselhou o Ronaldo. Eu achei perturbador, mas não conseguia entender por que ele diria isso. Com a súbita perda do meu avô, eu não tinha capacidade para me preocupar com mais nada, então apenas concordei com o Ronaldo e fui até a mesa de Fred. Expliquei a situação para ele e entreguei o formulário de licença por luto. Ele olhou para o documento de forma diferente por um tempo, depois suspirou profundamente. Então foi seu avô que morreu, não seus pais, certo? Sim, meu avô faleceu, então eu preciso de um tempo para o velório e o funeral. Eu me perguntei por que ele perguntou isso. Novamente, apesar da minha confusão depois que respondi, ele soltou um suspiro ainda maior e jogou os documentos em sua mesa. Se não são seus pais, por que você precisa tirar tempo do trabalho? Aparentemente, Fred não estava ciente da minha situação familiar. Meu pai faleceu e sou distante da minha mãe. Meu avô me criou em seu lugar, então eu preciso cuidar dos arranjos do funeral, expliquei novamente minha situação familiar, mas ele ainda parecia insatisfeito. Mas você deve ter outros parentes, deixe que eles lidem com isso.
Ele era meu amado avô, me criou desde criança e vivemos juntos. Eu quero ser o único a dar-lhe a Deus, respondi. Apesar da minha explicação educada, tudo o que recebi em retorno foi: você esqueceu que tem uma reunião importante daqui a uma semana? Se tirar folga agora, não estaremos prontos a tempo, ele disse. Finalmente entendi que ele estava preocupado com isso. A reunião era sobre um projeto importante destinado a revitalizar toda a área em colaboração com a Câmara de Comércio local. Embora ele estivesse encarregado, eu era quem liderava os preparativos. Era uma empreitada significativa para nossa empresa, então ambos estávamos nos esforçando muito para nos prepararmos. Não se preocupe, meus colegas concordaram em me cobrir e, é claro, assim que eu voltar ao trabalho, vou voltar imediatamente aos preparativos, eu o tranquilizei. Eu já havia planejado trabalhar horas extras, se necessário, para me atualizar com qualquer trabalho que perdesse durante os 2 dias de folga, mas antes que eu pudesse elaborar, ele me interrompeu com uma expressão torcida. Então, mesmo como supervisor, você está abandonando suas responsabilidades no trabalho? Nunca pensei que você fosse tão irresponsável. Promover você foi um erro, ele me criticou duramente. Ao ouvir isso, senti uma onda de raiva. Tirar licença por luto é um direito básico do funcionário. Por que devo suportar uma crítica tão dura por um pedido razoável? Cerrei os punhos, tentando conter minhas emoções, mas ele continuou suspirando exageradamente. Sempre tem alguém assim, que nunca deixa a mentalidade de estudante, mesmo depois de anos. É um momento crítico para a empresa e ainda assim por que você pediria licença? E ele lamentou. Senti meu corpo tremendo de raiva. Já sobrecarregado com a tristeza de perder meu avô, não havia antecipado palavras tão duras dele. Chega. Está claro que você não tem motivação. Vou aceitar sua aplicação, mas pense cuidadosamente se realmente precisa tirar folga, disse Fred antes de se levantar dramaticamente, pegando minha aplicação de licença e saindo. Independentemente, eu havia entregue a aplicação, suprimindo a frustração que ardia dentro de mim. Despedi-me de Fred depois de passar minhas tarefas para meus colegas e fui para casa. O tempo e os eventos pareciam passar em um borrão. Organizei uma funerária e um padre para a cerimônia, e organizei refeições para os presentes. Depois de informar parentes e amigos, escolhi uma foto memorial do meu avô. Ele havia servido como oficial da Marinha, ganhando experiência no campo antes de eventualmente assumir um cargo em terra firme. Quando ele me acolheu, já estava aposentado, e todas as fotos de seus últimos anos o mostravam com um sorriso gentil. Ao olhar as fotos espalhadas, sorri naturalmente, relembrando as memórias compartilhadas com ele. Parecia que as memórias da minha infância passada com ele vieram inundando de uma vez. No final, escolhi uma foto dele em seu uniforme da Marinha. A imagem do meu avô adornada com medalhas e capturando sua expressão digna acabou sendo uma escolha muito boa. O funeral foi inicialmente destinado a ser uma pequena reunião íntima, mas muitos de seus camaradas da Marinha expressaram o desejo de comparecer. Como resultado, tivemos que optar por um local maior capaz de acomodar cerca de 100 convidados. Além disso, moradores locais que foram gentis com ele em seus últimos anos também se reuniram, e durante a cerimônia, muitos choraram por ele. Pensar em como meu avô era amado por tantos me levou às lágrimas. Na refeição após a cerimônia, servimos as frutas frescas colhidas por meu avô no dia anterior à sua partida. Todos ficaram encantados, expressando alegria por serem tratados com um banquete tão especial. Eles sorriam tanto para meu avô quanto para mim. Eu realmente pensei que era um funeral adequado para um homem tão amado quanto meu avô, mas então meu celular tocou no meu bolso. Olhando para a tela, vi o nome de Fred. Assim que toquei no botão de chamada, uma voz alta e desinibida veio através do telefone. Você não está realmente planejando tirar o dia inteiro de folga, está? Certifique-se de vir trabalhar à tarde, entendeu? Disse ele. Mas hoje é o funeral. Eu pedi licença por luto,
Lembrei-o, surpreso que ele ligasse sobre isso quando ele mesmo havia recebido minha aplicação. Mas sem esperar que eu terminasse, Fred explodiu em risos. Um funeral para seu avô? Não consigo ver como isso tem precedência sobre o trabalho. Qualquer um que tire folga para um funeral deveria ser demitido, ele declarou. Ele estava ameaçando me demitir por comparecer ao funeral do avô que me criou. Por que devo ser submetido a tal assédio? Lembrando de seus tormentos passados, finalmente retruquei. Então, vou me demitir. Escolher um membro da família falecido em vez da empresa te torna inadequado para ser meu subordinado. Envie sua carta de demissão o mais rápido possível, ele disse. Fred, aparentemente, não levando minhas palavras a sério, riu muito e desligou o telefone. Fiquei olhando para a tela escura do meu celular por um tempo antes de respirar fundo e seguir para o banheiro. Encarando meu reflexo no espelho, ponderava profundamente. Eu amava meu trabalho e me dediquei a ele por 10 anos. Até agora, tive boas relações tanto com clientes quanto com a empresa, e realmente não queria sair. Mas o funeral do meu avô era um evento único na vida. Ele me acolheu quando perdi meu pai e fui abandonado por minha mãe, me criando com amor e cuidado. Se a empresa não pudesse respeitar minha necessidade de honrar um avô tão importante, então estava pronto para me demitir. Embora ele estivesse radiante quando consegui este emprego, estava confiante de que poderia encontrar outro logo depois. Depois de lavar o rosto completamente, me preparei para o que estava por vir. Ao retornar ao escritório após a licença por luto, meus colegas preocupados me cercaram. Pessoal, desculpe, mas o Fred disse que qualquer um que tire folga para eventos pessoais como um funeral será demitido. Talvez eu devesse ter escolhido o trabalho, mas não pude abandonar o funeral do meu avô, expliquei. Meus colegas e subordinados ficaram chocados, com os olhos arregalados de incredulidade. Alguns murmuravam. O que o Fred está pensando? Apesar de ser supervisor, sinto muito, mas depois de ser tratado assim por Fred, não tenho mais vontade de ficar na empresa, então vou renunciar, como ele exigiu, continuei. Olhando em volta para meus colegas chocados, prossegui. Vou enviar minha renúncia dentro de alguns dias. O Fred queria isso logo, mas há uma reunião importante chegando, então vou garantir que faça a transição adequadamente. Obrigado a todos por tudo. Acredito que minha voz tremulou um pouco enquanto dizia minhas últimas despedidas. Eles tentaram me persuadir a reconsiderar minha renúncia, pedindo que repensasse minha decisão. No entanto, minha decisão estava firme e, acima de tudo, temia que ficar na empresa só levasse a mais assédio da parte dele. Para a transição da reunião, enviei todos os documentos e dados relevantes aos meus colegas e respondi a quaisquer perguntas que tivessem. Após concluir a transição para a reunião, enviei minha renúncia para o Fred, assim terminando minha carreira de 10 anos na empresa. Uma semana havia se passado desde o funeral, e era o dia da reunião importante. Enquanto relaxava em casa, a empresa me ligou às 11 horas da manhã. Sim, aqui é o Expedito, respondi. Expedito, houve um grande problema com a reunião, disse Ronaldo, com sua voz tremendo como se ele estivesse segurando o riso. Seu relatório detalhado foi assim. A reunião de hoje reuniu executivos seniores da minha empresa e representantes da Câmara de Comércio local. A agenda era sobre estabelecer um sistema para vender produtos agrícolas locais online na cidade onde moro, que está situada nas montanhas. O envelhecimento está progredindo rapidamente, levando a um aumento de pessoas que não podem mais fazer compras na área central. Isso causou um declínio contínuo nas vendas para o distrito comercial. Isso levou as lojas a reduzirem seus estoques e, consequentemente, os agricultores a produzirem menos. Como resultado, nossa empresa, que cuidava da distribuição, também está vendo uma receita diminuída. O plano proposto envolvia entregar produtos colhidos não apenas para atacadistas locais, mas diretamente nas casas das pessoas. Os pedidos seriam aceitos através do site da nossa empresa, redes sociais e telefone.
Essas informações seriam compiladas e comunicadas aos agricultores, que confirmariam os pedidos no local e enviariam os produtos diretamente aos clientes. Dessa forma, poderíamos entregar vegetais aos residentes e permitir que clientes de outros estados desfrutassem de especialidades locais frescas. Com o aumento do número de clientes de outros estados, tanto os agricultores quanto nossa empresa, atuando como intermediária, poderiam ver um aumento na receita. Esse projeto era crítico para nossa empresa. A reunião ocorreu hoje, e um problema surgiu: minha renúncia da empresa. Como planejador do projeto, o ponto-chave desse plano é comprar diretamente produtos frescos dos produtores, ou seja, os agricultores, e vendê-los em cada loja. Em outras palavras, eu trabalhando como representante de vendas fui visto como o representante da empresa para os agricultores, e eles participaram deste plano porque eu estava envolvido. Muitos agricultores ainda são tradicionalmente difíceis de lidar. Quando entrei na empresa, houve muitas vezes em que fui rejeitado sem sequer ser ouvido. Mas ao longo de 10 anos, nunca desisti de visitá-los, negociar até que tanto a empresa quanto os agricultores estivessem satisfeitos, e essa confiança que finalmente ganhei foi minha arma. Provavelmente, por isso conseguimos realizar este projeto de vendas diretas. E então veio minha renúncia neste momento crítico. Ronaldo, ainda rindo, explicou-me como a reunião aconteceu. Assim que a reunião começou, os agricultores notaram que eu não estava lá e perguntaram por quê. Foi só então que Tiago percebeu minha ausência e, surpreso, instou meu supervisor direto, Fred, a fornecer uma resposta. Então, Fred casualmente disse: nosso representante de vendas, Expedito, renunciou outro dia. Ele não é mais nosso funcionário, então, daqui para frente, este funcionário assumirá. Agradecemos sua cooperação. No entanto, Ronaldo compartilhou que foi chamado por Fred no dia anterior à reunião e unilateralmente instruído a assumir todas as funções que eu estava lidando, mesmo que eu tivesse entregue os documentos necessários e os detalhes do projeto. Vendas não são uma tarefa simples que pode ser gerenciada apenas olhando para os documentos. Além disso, ele havia previsto que um funcionário jovem e desconhecido como Ronaldo não seria facilmente aceito pelos agricultores locais. Mas parece que Fred não tinha antecipado a reação que Ronaldo havia previsto. Quando os agricultores ficaram furiosos ao ouvir sobre minha renúncia, Fred pareceu finalmente entender a seriedade da situação. Eles protestaram em voz alta, dizendo que concordaram com este projeto porque eu estava encarregado. Eles confrontaram Fred, dizendo que apoiavam começar algo novo precisamente porque eu, que havia cuidadosamente manuseado seus produtos ao longo de muitos anos, estava envolvido. Por que Expedito, que trabalhou tanto para nós agricultores, renunciou? Na sala de reuniões agora barulhenta, Fred estava apenas fazendo todos entrarem em pânico. Expedito disse que teve que se afastar da empresa por causa do funeral do avô. Mesmo com uma reunião importante. Isso não é uma traição da sua confiança? Por isso o repreendi, disse Fred. O funeral do avô. Sebastião, o líder entre os agricultores, reagiu às palavras de Fred. Sim, é vergonhoso para um adulto trabalhador abandonar seu emprego para um funeral, disse Fred. Então você está dizendo que demitiu o cara encarregado porque ele priorizou o funeral do avô? Com uma mudança em sua expressão, Sebastião pressionou Fred por respostas. Sob a intensidade de Sebastião, Fred estava recuando, com suor formando em sua testa. Sim, é isso mesmo. Vocês todos devem ter ficado desapontados. É realmente rude, disse Fred, tentando apaziguar Sebastião com um tom suave. Mas no momento seguinte, Sebastião se levantou com um olhar sério. Vamos embora, pessoal. O projeto está cancelado. Ao comando de Sebastião, as pessoas reunidas começaram a se levantar um a um. Ficaram em pânico Fred e a alta administração da empresa. Por favor, esperem, pessoal. Por favor, acalmem-se. Não há problema sem o Expedito, eles imploraram.
Nós, locais, sabemos que o avô dele era como um pai para ele. Ele parecia tão triste quando perdeu o avô, disse um dos locais, dirigindo-se a Fred. Ele estava tentando conter sua raiva, mas ele gerenciou o funeral respeitosamente, enviando seu avô para o seu último adeus de maneira digna. Ficamos impressionados, pensando que ele realmente cresceu para se tornar um adulto respeitável, disse Sebastião. Fred e os outros executivos não puderam intervir enquanto Sebastião continuava. Confiávamos neste projeto porque pensávamos que uma empresa que tem funcionários que valorizam sua família teria compaixão. Mas parece que estávamos enganados. Isso não é verdade, houve algumas circunstâncias. Fred tentou interromper Sebastião, mas com um simples gesto de despedida, Sebastião deixou a empresa. Os outros fazendeiros e representantes da Câmara de Comércio saíram de maneira semelhante. Eu senti pena de Ronaldo enquanto ele me contava os eventos. Sinto muito por te colocar em uma situação tão difícil. Foi mal expedito, não é culpa sua de forma alguma. É impossível assumir a confiança que você construiu, respondeu Ronaldo com um sorriso. Depois, Fred ordenou desesperadamente que Ronaldo trouxesse Sebastião e os outros de volta, mas Ronaldo argumentou que seria mais rápido se desculpar comigo e me convencer a retornar à empresa do que convencer Sebastião e os outros. Frustrado, Fred mordeu o lábio e ficou em silêncio. Ele havia me mirado e declarado minha demissão direta, provavelmente não poderia voltar atrás nisso. No final, as negociações com os fazendeiros não concluíram e o projeto foi cancelado. Fred foi repreendido por Tiago, mesmo sendo seu sobrinho, em uma recente reunião do conselho, por causar uma demissão injusta. O fracasso do projeto resultou em uma enorme perda, levando ao rebaixamento de Fred para um funcionário comum. Depois disso, ele não recebeu mais favorecimentos por ser parente. No entanto, insatisfeito por ser um funcionário comum, Fred deixou o emprego para iniciar sua própria empresa, mas sem ter feito muito trabalho, ele não conseguiu administrá-la e sua empresa rapidamente faliu, sobrecarregada com dívidas. Pelo fracasso do negócio, ele agora está isolado por todos os seus parentes e seu paradeiro atual é desconhecido. Enquanto isso, Tiago visitou pessoalmente minha casa para se desculpar. Ele se desculpou pela grosseria de Fred e perguntou se eu consideraria trabalhar para a empresa novamente. Segundo Tiago, minha carta de renúncia ainda estava sendo processada e mantida em arquivo. Eu sei que é pedir muito, mas estamos em um aperto sem você. Realmente quero revitalizar esta região. Você consideraria voltar para a empresa? Ele implorou. Tudo bem, vou voltar. Desta vez, não quero perder a oportunidade de retribuir as pessoas desta região, concordei. Assim, voltei para a empresa. O projeto foi lançado oficialmente comigo no comando, como planejado. Tiago sinceramente refletiu sobre contratações baseadas em conexões, mesmo que solicitadas por parentes, era sua responsabilidade. Ele voluntariamente aceitou um corte salarial por 3 meses e nos prometeu, funcionários, trabalhar em direção a uma cultura empresarial mais transparente. Recebido calorosamente pelos colegas e superiores, avancei no projeto com entusiasmo. O plano está progredindo suavemente e tem sido bem recebido desde o início. Os pedidos de fora do estado estão aumentando e espero sinceramente que continue crescendo neste ritmo. Foi por pouco, mas graças a pessoas gentis, consegui voltar à minha vida cotidiana. Essa experiência me ensinou profundamente a importância de relacionamentos e confiança. Continuarei a valorizar a confiança com meus colegas e a comunidade local, apreciando cada dia. Tenho certeza de que meu avô está observando meus esforços lá de cima. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído, e descobriu através do policial que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no hospital, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.